Bom dia, muito bom dia a você que nos assiste pelo YouTube. Bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Gospel Life, Web Rádio. Que Deus te abençoe. Enfim, chegamos ao último domingo de 2020. Parecia que não ia chegar, mas enfim, vencemos. E o Senhor tem sido conosco. E eu queria celebrar com você lendo o Salmo 113. Quero celebrar com você no Salmo 113, que diz assim para a gente: Aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o nosso Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Olhando para trás, para o ano de 2020, eu só posso dizer que foi isso que aconteceu. Um Deus tão grandioso, que ao longo do ano se inclinou e nos guardou, nos amparou, nos sustentou, para que hoje a gente chegasse até aqui, 27 de dezembro, e a gente pudesse finalizar um ano tão difícil. Foi o Senhor que ao longo do ano nos levantou, a cada dia, o necessitado, o pobre, e o Senhor nos fez assentar em graça, e nós louvamos a Deus. O meu convite para esse domingo é que nós juntemos as nossas vozes para exaltar o nome do nosso Deus, que nos guardou, que nos protegeu, que nos sustentou, que derramou sobre nós a sua graça. Irmãos, Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse ano tão difícil, mas que a tua fidelidade nos sustentou. Muito obrigado, Senhor, porque nós te conhecemos mais a tua misericórdia, o teu cuidado, a tua proteção, o teu amparo. Conhecemos mais a tua força, Senhor, conhecemos a tua cura, conhecemos a tua graça, e o nosso coração se alegra, e com os nossos lábios juntos, Pai, nós te exaltamos. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão, recebe, Senhor, a nossa alegria, recebe, Senhor, a nossa comunhão. Que tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje, Senhor, como um culto, seja agradável a Ti, Pai. Recebe-nos, ó Deus, na Tua santa presença, pelo sangue de Cristo, Teu Filho. E fala, Senhor, aos nossos corações. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. O último louvor de 2020. Último domingo de louvor de 2020. Mas tá bom. Muito bom. Cante conosco. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja
Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. A gente não tinha falado bom dia ainda. Bom dia para vocês. Que essas canções que a gente cantou até agora, e as próximas também, que elas estejam sempre, sempre na nossa mente, no nosso coração, por todo o ano de 2021, todos os dias da nossa vida, que a gente creia que o Senhor é nosso abrigo, nosso refúgio, e que a gente deixe a luz dele brilhar no nosso coração e através de nós. Amém? Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente, coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? No silêncio ou perigo, és a calma, paz, o abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram. És consolo e dos famintos confusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão. Todo salto dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Continuamos com os clássicos. De cruz se erigiu, bela altiva.
Muito bem, graças a Deus. A única coisa... Deixa eu ligar no microfone, senão não sai nada. A única coisa... agora ligou. Estava difícil de ligar, irmãos. A única coisa, vou repetir pela terceira vez, que o nosso coração anseia, é que realmente a cruz de Cristo nos acompanhe pelo próximo ano de 2021. 2021. Deixa eu perguntar, o pessoal foi todo embora da música? Não vai cantar mais? É só... É Marcão Carreira Solo. Tá certo então. Irmãos, muito bom estarmos aqui. Bom termos chegado até aqui. Foi bom que a graça do Senhor nos conduziu e que Deus continue nos abençoando. Eu quero, acima de tudo, agradecer a todos vocês que ao longo desse ano de 2020 nos ajudaram. A gente teve um ano difícil, a nação, o mundo, mas foi um ano em que a igreja se desdobrou e por causa da tua ajuda, das tuas contribuições, da tua oferta, por causa da tua atitude de ter ao longo desse ano apontado o telefone para a tela, para o monitor e ter dado um clique e feito um PicPay e nos ajudado, a gente conseguiu ter um ano, assim, muito legal, muito bom. A gente conseguiu ajudar ao longo do ano dezenas e dezenas e dezenas de famílias, de lares que receberam o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, e receberam também arroz, feijão, óleo, um monte de coisa. E agora, no final do ano, panetone e frango, e a gente louva a Deus. Muito obrigado. Você que ao longo desse ano participou com a gente, contribuiu, repartiu, a gente fez festa para as crianças, a gente entregou doce, a gente fez classe para novos membros, a gente fez tudo isso mantendo o distanciamento social, mas eu acho que a gente pode dizer assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Foi graça, irmão, foi graça, irmão, foi só assim que eu cheguei até o fim, foi pela misericórdia do Senhor. Então, muito obrigado a toda a nossa comunidade que se dispôs. Obrigado ao nosso Deus, acima de tudo, que nos equipou, que nos encheu as mãos, que tocou o coração de cada um de nós e nos moveu na direção do serviço ao próximo, o que eu acredito faz com que o coração de todos nós se alegre. E que Deus nos dê um ano de 2021 cheio da graça do Senhor. A gente ainda não sabe bem como vai ser. A gente espera que seja um pouco melhor do que esse. Mas de qualquer maneira, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E se o Senhor for a nossa luz, e se o Senhor iluminar o nosso caminho, então vamos para mais um ano debaixo da graça do Senhor. E que no 2021 a gente possa fortalecer os nossos laços de comunhão, de missão, de amizade, de serviço. E nós, como igreja, continuemos resplandecendo a luz do Senhor. Continuemos sendo sal e luz no meio desse mundo perdido e que o Senhor nos ajude. Amém? No decorrer dessa última música, com o Ale e o Marcão, vai aparecer na sua tela só a conta bancária para você nos ajudar, tá? Tem o nosso CNPJ, essas coisas todas. E se você ao longo desse ano tem sido abençoado pela nossa comunidade, nos ajude com as suas ofertas, com o teu dízimo, e que Deus nos abençoe a todos. Amém. Acho que é isso, né? Tocar. A oração, né? Eu tenho sempre alguém para me lembrar aqui das coisas que eu estou esquecendo. Feche seus olhos. Pai,
muito obrigado por esse ano. Deus, que ano difícil. O ano que mexeu com a nossa cabeça, mexeu com a nossa razão, o ano que nos levou a limites e a situações que nós jamais imaginaríamos. Mas nós te agradecemos, Deus, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pela tua proteção, porque o Senhor nos manteve sãos. Obrigado pela sanidade que o Senhor fez brotar no nosso interior. Obrigado pelas famílias. Obrigado pela tua bênção, Pai. Obrigado até pelos desertos que nós passamos, onde conhecemos mais e mais a tua fidelidade. Teu servo Jó fala assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E o que nós podemos dizer, Deus, é que nesse ano de 2020 os nossos olhos te viram. Em todas as situações, a tua misericórdia esteve ao nosso lado e nós te bendizemos, Pai. Obrigado por esse ano difícil, mas ao mesmo tempo incrível, em que o Senhor nos sustentou e nos amparou. Que seja assim também, Senhor, no ano que virá. Que a tua graça, Senhor, seja abundante sobre cada um de nós. É o que nós oramos, Pai, agradecidos. Nos lembrando nesse momento, Pai, de orar pelos nossos irmãos que estão enfermos e que viram nesse ano já tão difícil a situação se complicar ainda mais por causa da enfermidade. Deus, cobre a cada família, cobre os teus servos, Deus, com a tua graça, e que eles encontrem em ti a cada dia a cura. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da tua morada, os céus de uma noite estrelada. Ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da tua morada, os céus de uma noite estrelada. Sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor o pensamento. Momento, tempo, intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame teu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre seu imenso
Senhor, tu és maravilhoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 2. A gente, ao longo desse mês de dezembro, nós falamos só sobre o Natal. Eu sei que hoje é dia 27, o Natal já passou, mas eu queria compartilhar com você uma palavra que nos remetesse ao Natal, mas também nos enchesse o coração para as coisas que virão em 2021. Então eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 2, versículo 1. É o anúncio, a visita dos Reis Magos. E eu queria ler esse texto com você. Diz assim o Evangelho de Mateus: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Até aí. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala ao nosso coração nesse momento e que a tua palavra nos encha, Pai, de esperança, de força, de alegria, de fé. E assim, Senhor, cada um de nós, cheios da tua palavra, avancemos na direção das coisas que estão adiante de nós. Debaixo da tua graça e da tua misericórdia, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas pastor, a gente já passou o Natal. E você foi ler o texto da visita dos Reis Magos. Então, na verdade, é porque quando o evangelista Mateus traz a narrativa da visita dos Reis Magos e do rei Herodes tentando decifrar onde estaria esse tal menino rei dos judeus, porque até então Herodes pensa assim: o rei dos judeus sou eu. Como assim nasceu o rei dos judeus? E é na palavra das pessoas que estão ao seu redor que vem a afirmação: escuta, um profeta já falou disso. Um profeta já nos sinalizou a esse respeito de onde nasceria esse tal rei dos judeus. E o profeta ao qual Mateus faz menção é o profeta Miqueias. E é Miqueias quem diz que de Belém é que nasceria Jesus Cristo. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O profeta Miqueias fala assim: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, ou desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias traz ao povo de Israel, ao povo de Judá, uma mensagem
que é um misto de esperança e também de juízo. E eu acho que foi um pouco isso que me levou a compartilhar com vocês essa palavra no último domingo do ano. Você conhece a história de Israel, a divisão das 12 tribos e como se organizaram entre as tribos do norte, com a capital em Samaria, as tribos do sul, com a capital em Judá, e como de repente as 12 tribos que formavam o povo de Deus se dividem agora em 2 povos, 2 reis. E quando Miqueias escreve a sua profecia, o reino do norte já havia sucumbido diante do império assírio. Então Miqueias, ele tem muito claro nos seus olhos a visão da destruição que acontecera em Samaria, e diante dele ele tem também o reino do sul, Judá, se encaminhando para dias difíceis. E a palavra de Miqueias é não só um alerta para esse povo de Deus que ainda resta ali em Judá, mas é também uma palavra de que há uma restauração vindo de Deus, que vai alcançar o povo. Então, ainda que venham dias difíceis e ainda que esse povo não se arrependa, e acontece efetivamente a destruição, o cerco de Jerusalém e a destruição diante do Império Babilônico, a mensagem de Miqueias é uma mensagem de esperança. E eu estava pensando nisso para esse último domingo de 2020, porque foi um ano difícil assim para a gente. Foi um ano difícil para os nossos filhos, que ficaram confinados dentro de casa, que perderam o convívio da escola, sabe? Foi um ano difícil para as famílias, porque de repente a gente se apertou dentro de casa e a convivência fez com que muitas famílias entrassem em atrito. Foi um ano difícil para a economia. Não a economia mundial ou a economia do país, difícil para as nossas economias. Foi um ano difícil para a gente suportar, Foi um ano difícil. Eu digo para vocês que foi um ano que mexeu com a nossa cabeça, sim. Levou a gente a níveis de estresse como jamais se havia visto nesse país. Foi um ano complicado. Eu estou me lembrando agora do nosso culto em 15 de março desse ano, 2020, que foi o nosso último culto presencial antes da pandemia. E eu me lembro da gente conversando no nosso conselho da igreja sobre o que viria. A gente não sabia de nada, a gente só tinha as notícias da China, da Europa, a gente não sabia o que nos esperava para o ano, nós só sabíamos que seria um ano difícil. Então, eu como sou um ser humano bastante esquisito, dentro da minha mente, eu já vislumbrei o pior dos cenários. Sabe, eu tenho essa coisa de... Eu não posso falar pessimismo, porque eu tenho muita fé e esperança em Deus. Mas eu sempre, quando olho para os cenários, eu penso no pior deles. E eu logo pensei no pior deles. Eu falei, bom, vai tudo por vinagre, esse ano aqui nós estamos tudo lascado, mas Deus vai nos abençoar, então, glória a Deus, vamos para frente. Mas foi realmente um ano bastante complicado. E a profecia de Miqueias, ela fala muito, ela falou muito comigo e ela fala muito com a gente. E eu queria ler esse texto com vocês, que está em Miqueias capítulo 4. Já que foi esse o texto que Mateus
trouxe para a gente, para anunciar da onde nasceria o Cristo, já que Mateus faz esse link entre o nascimento de Jesus Cristo, a nossa esperança, e as palavras do profeta Miqueias, eu quero encontrar nessas palavras aqui esperança para a gente para 2021. E Miqueias capítulo 4 fala assim: nos últimos dias, acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes e se elevará acima das colinas, e os povos a ele correrão. Os povos correrão para o monte do templo do Senhor. Versículo 2 fala assim: muitas nações virão, dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, e das suas lanças farão foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Ai, meu Deus, eu achei muito oportuna essa palavra de Miqueias. Que haverão dias em que nós faremos das nossas espadas um arado, das nossas lanças faremos foices. Vivemos um ano de 2020 violento. Vimos surgir ondas de combate a essa violência. No racismo e em tantas situações que a gente viveu ao longo desse ano. Vivemos um ano em que a política se polarizou e vivemos um ano de discussões. Vivemos um ano de guerra, em que as desavenças políticas invadiram as famílias e separaram lares. Vivemos um ano em que parece que estava todo mundo armado um contra o outro. E no nascimento de Jesus Cristo, Mateus lança luz sobre os escritos do profeta Miqueias para dizer: haverá um dia em que nós vamos transformar os nossos revólveres em colherzinha de brincar na areia. As nossas armas vão servir para arar a terra, onde plantaremos as nossas figueiras, as nossas videiras, nos assentaremos à sua sombra, e nada e ninguém nos incomodará. Eu olho para esse texto e penso em 2021. Quem sabe o ano em que a gente possa depor as nossas armas. O ano em que a gente possa buscar em Cristo esse reinado sobre nós. Que a nossa comunidade leve esse reino de paz e de justiça para o nosso entorno. Eu aprendi essa palavra com o pastor Ziel. Com o nosso entorno. Que por onde quer que nós estejamos, sejamos nós proclamadores desse reino, que convida as pessoas a jogarem as suas armas para o chão
e confiarem no Deus, Criador dos céus e da terra. Porque haverão dias que as nações correrão para Deus, para o monte do Senhor, que as pessoas vão buscar em Deus consolo, conforto, salvação, e Deus as julgará. E eu olho para 2021 e eu penso, Senhor, ajuda a gente. Ajuda a gente. Essas palavras do profeta Miqueias são proféticas. E quando a gente olha para elas, a gente pode pensar assim, bom, elas podem ter acontecido em parte. Elas podem ter acontecido em parte na época da restauração do templo, nos dias de Ageu, Zacarias, Esdras. Dias em que, pós-exílio, a nação é restaurada, os muros da cidade de Jerusalém, o templo é reconstruído e Jerusalém vive novamente dias de graça e da misericórdia do Senhor. Pode ser que essas palavras que a gente acabou de ler aqui em Miqueias, elas encontrem o seu cumprimento nos dias do segundo templo. Mas a gente pode estender um pouco o nosso olhar e olharmos um pouco mais adiante e entendermos que o cumprimento dessa palavra também está no dia em que Cristo, ressurreto, ascende aos céus. E todos nós corremos para Cristo, que estava no monte do Senhor sendo crucificado. Cristo, a nossa esperança. Porque é nele, em Jesus, que nós podemos depor as nossas armas. Deixamos de guerrear contra Deus. Deixamos de guerrear contra o próximo. É em Cristo que o nosso coração é transformado. É em Cristo que nós podemos encontrar Deus. Então essas palavras de Miqueias, do profeta Miqueias, podem ter encontrado o seu cumprimento lá no segundo templo, mas podem também ter encontrado o seu cumprimento em Cristo, subindo nas nuvens. Mas se a gente olhar um pouquinho além, irmãos, e ficarmos na ponta do pé, e pela fé olharmos bem lá para frente, essas palavras de Miqueias, elas podem se cumprir escatologicamente no novo céu e nova terra. No dia em que o Senhor Jesus virá nos buscar. Há uns domingos atrás, eu me lembro como se fosse hoje. Uns domingos atrás eu estava ali no café, aqui na igreja, a igreja fechada, e a gente cantou uma música antiga, bem das antigas. Deixa eu lembrar agora. Rapaz, foi no começo do mês de... Foi no final de novembro. Oh, meu Deus, agora não vou lembrar a música. O tempo passa para a gente que tem idade. Mas falava dessa esperança de Jesus Cristo. Me ajuda, pessoal do louvor, aquela música antiga. Vocês é que cantam aí, eu fico só tocando tambor, eu não lembro, eu não canto as músicas. Alfa e Ômega, Maranata. Cara, a gente estava no café ali, ó. Estava eu, o Alê. Era o pastor, eu acho, né? Não lembro agora. A gente estava tomando um cafezinho ali, porque a gente tinha acabado de ensaiar a música. Oh, Alfa, Ômega. A gente tinha acabado de passar a música aqui antes do culto. E nós fomos tomar um café, faltava 3 minutos para começar o culto, nós fomos tomar um café. E nós estamos lá tomando um café e o comentário foi esse: a gente vive hoje como se a realidade da volta de Cristo tivesse muito distante da gente, como se a gente vive hoje como se não houvesse essa realidade, sabe, diante da gente. Parece que nós nos acomodamos a essa vida, a esse século.
E essa perspectiva da volta de novos céus e nova terra, de uma recriação, de uma natureza recriada, de um mundo recriado, e de nós reinando com Cristo, parece que isso se torna um horizonte utópico, uma coisa que não vai acontecer. Mas não, a nossa esperança está em Cristo. Então Miqueias vai dizer, nos últimos dias o que vai acontecer é que Cristo voltará. E Deus vai tabernacular sobre a terra, é o que diz João lá em Apocalipse. E não precisaremos mais de templos, porque Deus habitará com o seu povo. E nesses dias nós vamos sentar debaixo das figueiras e das videiras, e nós vamos ter paz no nosso coração, nada nos incomodará. Porque por toda a eternidade nós estaremos com o Senhor. Então essa profecia de Miqueias, que pode ter se cumprido lá no segundo templo, que aponta também para o Cristo sendo elevado às alturas, e que aponta ainda mais distante escatologicamente para novos céus e nova terra. Essa profecia eu espero como um reino palpável para mim e para você em 2021. Que 2021 seja o ano em que eu e você corramos para o monte do Senhor. 2020 foi o ano da vacina, né? Da expectativa. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. 2020 foi o ano da gente correr para tudo quanto é lado. A gente correu para sobreviver em 2020. E o que eu espero para 2021, eu encontrei nas palavras do profeta Miqueias. Subamos ao monte do Senhor. Porque é de lá que virá a lei que haverá de governar a nossa vida. 2021 seja o ano em que a gente saia em disparada na direção do monte do Senhor, onde está o Cristo crucificado pelos nossos pecados. Que o ano de 2021 seja o ano em que a gente corra para os braços do nosso Pai, sabedores de que Ele é Senhor sobre todas as coisas. E que as palavras de Miqueias se cumpram dentro de cada um de nós, na nossa comunidade, como agentes do reino de Deus, como proclamadores do reino de Deus. E por onde quer que andemos ou por onde quer que estejamos, seja essa a nossa mensagem, que haverá paz e esperança nos dias em que o Senhor reinar sobre o seu povo. E nós temos vivido esses dias. E eu ouso dizer que Deus reinou sobre a gente nesse ano. Foi o ano em que a gente bateu recordes de entregas de cestas básicas. O ano em que depois, a gente agora em 2020, a gente completou 10 anos de história de igreja, de plantação da nossa comunidade aqui na Zona Leste de São Paulo. Mas foi um ano em que, apesar da minha relutância com esses aparatos digitais e com os Facebooks da vida e os Instagrams e os YouTubes, e eu sempre fui meio avesso a essas coisas. 2020 foi o ano em que a gente invadiu a praia do digital e a nossa igreja se tornou uma igreja, a palavra me fugiu aqui. Conectada. Conectada é uma boa palavra. A nossa igreja virou uma igreja conectada. E a gente viu que, por causa da conexão, a nossa igreja foi longe, como a gente jamais imaginou que ela fosse. Nem nos nossos maiores sonhos a gente nunca imaginou.
Foi um ano difícil, mas foi um ano em que o reino de Deus esteve em nós e entre nós. O profeta Miqueias ainda fala sobre Jesus Cristo, e eu queria compartilhar essa palavra antes de uma oração final. Está lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ô El, eu vou mudar a leitura, tá? Deixa eu falar para vocês, eu mando os textos antecipadamente para o El. E o El pega o texto e cola o texto na tela. Então, El, eu só passei para você o versículo 8 do capítulo 6 de Miqueias, mas eu vou ler desde o versículo 6. Desculpa aí, mas tudo bem. Irmão, se você está em casa, abra a sua Bíblia em Miqueias. Ih, pastor, agora não vou achar Miqueias, vou levar... Faz uma força aí. Miqueias capítulo 6, versículo 6. Era para ser só 8, mas eu vou ler desde o 6. Fala assim, olha. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Essa é a pergunta na boca do profeta Miqueias para a nação de Judá. Como é que eu deveria me apresentar diante de Deus? Qual seria uma boa oferta? Eu me lembro quando eu era criança pequena lá em Barbacena, que a gente ia passar férias na Praia Grande, e aí, quando virava o tempo, e aí fechava e começava a vir chuva, a gente passava temporada na Praia Grande, na casa do meu tio Zé. Tio Zé e a tia Tereza. E quando o tempo fechava assim, de chuva, a gente tinha que colocar um ovo cozido em cima do muro da casa. Alguém já fez isso ou não? Não? Tem pouca gente aqui na igreja. Ninguém nunca fez. Eu não sei porquê, mas quando você põe o ovo cozido em cima do muro, sai sol. Eu acho que o Deus do sol gosta de ovo cozido. Se é que existe o Deus do sol, ele gosta de ovo cozido, porque era essa a crendice. A gente colocava o ovo cozido lá e o dia abria. Era incrível. Mas havia muitas coisas assim na minha infância. Dessas atitudes religiosas que a gente tinha e que elas representavam uma oferenda a algum tipo de Deus ou entidade. Tinha galho de arruda, tinha aquela planta comigo ninguém pode, a espada de São Jorge. Tinha um monte de coisa que a gente fazia na expectativa de que, nos apresentando diante de Deus com essas coisas, nós traríamos o favor desse Deus a quem buscamos para nós. Isso está incorporado na nossa cultura brasileira. E a pergunta de Miqueias é: como é que a gente deve se apresentar a Deus? O que a gente pode levar para Ele? E as ofertas que Miqueias diz, elas são grandes. Milhares de carneiros. Ele fala 10.000 ribeiros de azeite. Não são 10.000 litros de azeite de oferta. São 10.000 ribeiros, 10.000 rios de azeite. Será que seriam suficientes para nós entregarmos a Deus?
Miqueias fala ainda mais, ele fala assim: será que se eu entregar o meu filho mais velho, será suficiente para que Deus perdoe a nossa transgressão? O que deveria eu entregar para Deus, para que o ano de 2021 seja um ano melhor do que esse que a gente teve em 2020? E a palavra do Senhor, Aiuel, essa agora está aí no versículo, em Miqueias 6,8, ele fala assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige. O que Deus exige? Que você pratique a justiça, que você ame a fidelidade, e que você ande humildemente com o seu Deus. Que você pratique a justiça, que você ame a fidelidade e você ande humildemente com o seu Deus. Eu vou dizer para você que esse versículo 8, ele é o retrato de Jesus Cristo, que Miqueias está mostrando para a gente. O Deus encarnado, homem. A gente falou isso na série A Videira, que encerrou uns domingos atrás, em novembro. O Jesus Cristo 100% homem e o Jesus Cristo 100% Deus. Mas que andou pela terra e praticou a justiça. A justiça não foi só um conceito, não foram só palavras. A justiça foi a vida prática do Cristo, repartindo o pão e a sua própria vida em favor de muitos. Aliás, é isso que a gente celebra todo mês à mesa na ceia do Senhor. Repartimos o pão, repartimos a vida que recebemos do Senhor. Justiça em Cristo foi a prática de uma vida. O que Deus exige? Que você ame a fidelidade. Aqui a gente pode colocar a fidelidade, e algumas traduções tem misericórdia, bondade, benignidade. No caso de Cristo, que amou a fidelidade e que foi fiel até as últimas consequências. Foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ou seja, eu não amo nada nessa vida mais do que amar a fidelidade. A fidelidade de Deus e a minha fidelidade a Ele. E por fim, Miqueias vai dizer que você ande humildemente com o seu Deus. E foi Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a forma de servo, de homem, e foi até a morte. E andou humildemente com o seu Deus. Então, quando a gente olha para 2021, olhamos para Cristo no Monte Santo do Senhor, corremos para lá e ouvimos essas palavras de Deus. Ele fala assim para a gente: você espera um ano de 2021 bom? Então faça isso. Pratique a justiça. Ame a fidelidade. E ande humildemente com o Senhor seu Deus. Eu vou dizer que é quase a contramão do Brasil. Um país cheio de injustiça social. Ame a fidelidade. Meu Deus, o país do jeitinho. Que ninguém é fiel a nada. E que você ande humildemente. Nessa era do digital em que a gente convive com a ostentação nas redes sociais, o que o Senhor espera de nós é que nós sejamos uma comunidade justa, fiel e humilde. E que a gente seja uma comunidade
cheia de gente, correndo para o Monte Santo do Senhor, para o lugar onde nós encontraremos o único Deus capaz de nos dar vida e vida em abundância. Eu diria para você, guarde as suas oferendas, entregue o seu coração para Deus. Guarde as tuas oferendas e ande humildemente com o Senhor. Guarde as tuas oferendas, na verdade não para você, reparta com alguém que precisa, pratique a justiça e ame a fidelidade, porque é isso que Deus espera da gente, para o ano de 2021, que a gente consiga praticar isso, e que a gente consiga ver e viver o reino de Deus na vida da gente, por todo o ano que virá, e que assim o Senhor nos abençoe. Eu sei que o Natal já passou, mas a gente ainda está, não sei se na sua casa tem acontecido, mas na minha casa a gente ainda está comendo a sobra do Natal. Oh, meu pai, ainda tem uns pedaços lá. Então o gostinho de Natal ainda está em casa. A gente está igual aqui na igreja, a gente está com árvore ainda de Natal montada lá. E lá em casa ainda tem uns pedaços de panetone, umas coisinhas. O clima está vivo ainda. Então eu diria para você, apesar de já ter passado, eu diria para você, Feliz Natal. E que esse resto de espírito natalino seja suficientemente grande para que ele permaneça em você por todo o ano de 2021. E que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Queria chamar o pessoal do louvor aqui para frente. Nós vamos cantar o hino 652, a canção de Miqueias. Acho que nem existe esse hino aí, mas tudo bem. Aliás, eu quero aproveitar esse último culto de 2020 para agradecer a todo mundo que ao longo do ano esteve aqui fazendo com que as transmissões fossem possíveis. A turma que não descansou um domingo sequer. Então, muito obrigado a todo o pessoal do louvor que desde o começo dessa pandemia, lá em março, tem se revezado aos domingos com a música. Obrigado ao El das transmissões, que não se revezou com ninguém. Ele teve que vir todo domingo mesmo. Pô, obrigado, El. E obrigado ao Marengo, que também ajudou a gente ao longo do ano com as transmissões. Obrigado ao G, que também nos ajudou como cameraman. E tanta gente que ao longo do ano apareceu por aqui e foi ajudando e foi participando. E juntos chegamos até o último domingo desse ano. Não sei o que vai acontecer em 2021 ainda. Eu só sei que as transmissões continuarão. Então, eu queria dizer para o El e Companhia Limitada que a luta continua. A luta continua, companheiro. A gente não vai parar mais as nossas transmissões. Mas obrigado, pessoal do louvor. Obrigado, Rony. Obrigado, vocês estão aqui. E os que não estão aqui hoje, mas que ao longo do ano nos ajudaram bastante. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado a você que ao longo desse ano contribuiu com cestas básicas, com alimento, com Chester, com presente e doce para criançada, com Bíblia. Obrigado a você que fez ofertas financeiras em dinheiro. Obrigado a você que trouxe quilo de arroz, pacote de macarrão, álcool gel, máscara. Foi um ano em que a gente viu muita mobilização e que a gente viu a graça de Deus nos envolvendo. Então, continuemos, irmãos,
levando o reino de Deus a todos os que precisam. Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, Pai, pelo ano, pela vida, pelo privilégio de te servir, Senhor. Obrigado, Pai, por todos os percalços e perrengues que nós passamos ao longo desse ano, porque em todas as situações nós vimos a Tua mão nos sustentando, nos suprindo, nos abençoando, e nós te louvamos, Pai. Nós queremos te adorar por tudo que o Senhor fez por nós. E queremos te pedir, Senhor, nos ajuda, para que em 2021 a gente continue firme, anunciando o Teu reino. Continuemos caminhando na direção do Monte Santo do Senhor. Que a gente continue praticando a justiça, amando a fidelidade, andando humildemente. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Se a gente tivesse aqui, eu ia falar, dê um abraço em todo mundo, mas como você está aí, eu vou dizer, dê um abraço na sua família, um abraço no seu marido, nos seus filhos, diga Feliz Natal, já passou, diga Feliz Ano Novo, não chegou, mas diga assim, estamos juntos, diga qualquer coisa que você sentir no seu coração. A gente vai cantar a última música e a gente se encontra aqui ano que vem, nesse mesmo bate-canal e bate-horário. Deus te abençoe. Eu quero ser a expressão do Teu amor. Somos Teus filhos, queremos ser as Tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor, ser como Cristo.
pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Feliz ano novo. Tchau, gente. Boa Deus semana. abençoe.